Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Galera, vamos mais uma vez, novamente, de novo, tratar sobre um assunto polêmico na história. 1964, começo da ditadura militar no Brasil. Foi de fato um golpe ou não foi? Vamos lembrar para você aí, né, pelo menos refrescar a memória, que o evento de 1964, onde se originou praticamente o regime militar no Brasil, a ditadura, o governo da ditadura militar no Brasil, ele é um evento que alguns historiadores eles debatem muito se a ditadura de fato ela começou em 64 ou 68 com o lançamento do AI-5, né, o ato institucional número 5, porque ele deixou muito claro que agora sim o governo tinha poder de censura, fechar o Congresso e assim, né, praticamente rodou a ladeira abaixo a forma como o governo vinha propagando uma democracia em defesa, ou melhor, defendida, né, pelos militares. Então, bem, o fato é que alguns historiadores debatem sobre esse período que começou de fato a ditadura. Eu acredito que ela começou com o AI-5, mas também há uma corrente da história que ela argumenta, né, ela quer entender se de fato foi um golpe militar ou se ele não foi. Em 64, o Brasil foi vítima, a população brasileira foi vítima de um golpe do Exército, aquele que se alega, né, que motivou os militares a se levantarem, saírem de seus quartéis e virem aclamar aquilo que a população brasileira estava pedindo, intervenção. De fato, havia aquela ameaça. Nesse vídeo aqui eu quero pelo menos deixar os pontos de vista mais claros para vocês, chegar pelo menos numa opinião, né? Vamos formar uma agora. E veja bem, galera, boa parte da direita no Brasil defende que aquilo ali não foi um golpe e que aquela ação militar ela foi de fato necessária. A esquerda abomina a data. E essa polêmica ela voltou agora à tona porque em 31 de março, mais uma vez o Exército voltou a proclamar a data antes, durante os governos de esquerda no Brasil, praticamente isso não tinha visibilidade, né? Em algum período ele foi até proibido. Agora com a entrada do novo governo de Bolsonaro, essa data voltou a ser aclamada, até porque o presidente nunca escondeu de ninguém, ele abraça essa data como sendo algum tipo de revolução ou contra-revolução. Mas então, foi um golpe? Foi uma revolução? Uma contra-revolução? Existem argumentos aí para os conceitos serem abordados. E eu também deixo claro para você que o jogo de conceitos e palavras ela tem muita importância aqui. Certo? Entenda muito bem que se você passa para um aluno que tal evento foi um golpe, soa, né, ele vai entender que aquilo ali foi uma coisa errada de se fazer, que houve um levante, que não foi uma coisa tão interessante na cabeça dele, o evento não foi legal. Certo? Se você diz que foi uma revolução, tem um ar de glamour por aquilo, né? Uma contra-revolução, você vai entender que o pessoal resolveu se levantar contra algo que poderia ser uma mudança muito radical ou não. Bem, o que eu estou querendo dizer é que as palavras, tal como elas se aplicam aos alunos, elas têm um efeito muito grande, né? A linguagem, ela carrega o poder dos conceitos. E os conceitos, ele tem o poder também de moldar as ideias. As ideias, por consequência, moldam a postura e a cidadania dos alunos. Então, por isso que o jogo de linguagem, dos conceitos, ele é importante para entendermos se de fato 64 foi uma revolução contra a revolução ou foi um golpe como oficialmente é mais aceito. Primeiro, aqueles que alegam que foi um golpe, no meu entender, eles têm um embasamento muito bom. Muito bom para justificar porque de fato foi um golpe. Primeiro, quando a Câmara do Senado resolve relatar que o Brasil estava acéfalo de presidente, né? O cabeça da nação não estava em território nacional. Lembrem que o Congresso ele atestou, certo, a validação da ausência do presidente como argumento para dizer que o presidente seria deposto. Então, na Constituição da época, o presidente ele não poderia sair da nação sem antes comunicar ao Senado que ele estaria em viagem, né? Seja pelo que fosse. E nesse momento, o problema... O Senado ele usa como argumento a ausência do presidente em território nacional. O grande detalhe e o problema que dá todo o fundamento para dizer que foi um golpe é simples. O João Goulart, presidente da época, ele estava em território nacional. Se eu bem lembro, havia acabado de sair de Brasília para o Rio Grande do Sul. Né? Me parece
certo? Os historiadores oferecem leituras que ele já estava praticamente vendo aquilo que estava para acontecer e resolveu ficar num lugar à espreita de fugir para o Uruguai, para onde ele vai, né? Se não me engano, 4 dias depois que os eventos acontecem, e também havia uma turbulência. O Rio Grande do Sul era um estado fiel ao João Goulart, as Forças Armadas de lá eram fiéis a ele, então ele ficaria lá por alguma providência de caso uma guerra civil viesse a acontecer, como a coisa iria ter um desfecho. Entende? Lembrando, galera, que tudo isso aqui praticamente ainda é uma interpretação, né? Nós deduzimos isso, porque ele não fala isso, ninguém praticamente relata, mas era uma das possíveis causas. Ele percebeu que havia uma movimentação contra o governo dele, não saberia como é que a coisa iria terminar e ficou um tanto quanto distante de Brasília para ver como se desenrolaria. Mas é fato, João Goulart estava em território nacional. Ele estava no Brasil. A Câmara do Senado não podia, certo, ter feito o que fez com o presidente ainda em território brasileiro. Então, galera, veja bem, esse argumento por si só nos deixa muito claro, foi um golpe. Em 1964, houve sim um golpe, né? Aqueles que tentam argumentar que não, eles têm que fazer isso praticamente à distância da Constituição, né? Tem que marginalizar ela. Isso tem que ser muito claro, tem que ser dito. Existe uma direita no Brasil que ela quer abraçar essa data, dizendo que não foi golpe porque o Congresso foi quem fez aquilo. Ok, foi um golpe de Estado. A classe política, naquele momento, faz isso. O Exército teve influência, ele teve participação, eu não duvido. Entende? Mas naquele momento, independente de ter sido um golpe militar, um golpe de Estado, um golpe civil, seja como for, a Constituição foi claramente, certo? A nítida, ela foi desobedecida, desautorizada, foi marginalizada. Então, nós temos sim bons fatos para dizer que houve um golpe em 1964. Sem contar que, se o presidente teria de ser praticamente retirado do cargo, né, havia os processos legais, o caminho que poderia até mesmo culminar no impeachment para ele. O Senado estava tão praticamente com raiva do presidente, ele estava tão desarticulado, né, com o discurso presidencial, então isso poderia ter sido feito no trâmite legal. Mas aquilo que era o caminho constitucional da coisa foi desobedecido. Então eu não vejo para onde se possa correr. A sua paixão pode ser muito grande, tá, pelas forças militares, pelo discurso da época, por salvar o Brasil do comunismo, como foi o argumento, mas é necessário dizer que foi um golpe em 64. Certo? A coisa é muito clara com relação a esse ponto. Aí vem um outro argumento que se sucede a esse, né, do golpe, que pelo fato de que o Exército ocupou o poder por 21 anos, ele não saiu do poder. Bem, né, para também deixar claro, nós sabemos que a população naquela época ela pediu uma intervenção militar, ela estava se sentindo, né, na ameaça de um levante comunista. Era um período de Guerra Fria, né, vários países aí estavam praticamente fazendo o seu trâmite para colocar capitalismo e o socialismo e comunismo em um ou outro. E a tensão da Guerra Fria ela serviu como plano de fundo para que os discursos e narrativos de capitalistas e de comunistas eles fossem mais embasados, eles tivessem um ar certo na realidade da época. A população viu isso, as propagandas contra o comunismo elas tiveram a sua prevalência social e o fato, o povo foi para a rua, né, pediu a saída do presidente, houve a marcha com Deus e a família pela liberdade, a população estava clamando por uma intervenção militar e o exército resolveu ouvir esse clamor e intervir. Entretanto, a população não pediu uma ditadura militar, diferente de alguns que hoje pedem, né? É muito complicado. Mas na época ele se pediu uma intervenção do exército. O exército entrou na jogada, tomou posse e Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, deveria ter ficado até as novas eleições, que daria no máximo, né, pelos acordos, 2 anos estendido no máximo, até colocarem o país em ordem. Entretanto, como o exército era dividido, né, os Sorbonne e os Linha Dura fizeram pressão e resolveram ficar por 21 anos. Outros países do mundo, galera, passaram por problemas muito semelhantes ao do Brasil, até com uma estrutura um tanto quanto mais precária que a nossa para a época. E eles resolveram sem precisar sacrificar o processo democrático. A Itália, né, a Índia, Costa Rica, a França, Israel, a Alemanha, todos esses países eles passaram por processos muito semelhantes ao nosso, em que o que eles alegavam de ameaça comunista que estava praticamente se insurgindo com eles, eles conseguiram enfrentar essa ameaça sem precisar colocar a população à mercê de processos que envolvessem tortura e desobediência constitucional.
Certo? Então, assim, faltou ao Brasil esse jogo de cintura, né? Bem, com essa argumentação aqui, eu pretendo deixar para você claro que foi um golpe. Eu acredito, sim, que em 1964, 31 de março para 1º de abril, a Casa Civil do Brasil, ela deu sim, certo? A Casa do Senado no Brasil, ela deu um golpe de Estado no Brasil e o Exército teve alguma influência e ele entrou nessa jogada para dominar por 21 anos depois. Agora, para não pensar que nós podemos parar por aqui, não. Os outros conceitos, eles têm alguma utilidade didática para se entender aqui, né? Aqueles que alegam que, na verdade em 64 houve uma revolução, bem, isso não me parece plausível, certo? Eu gosto mais do conceito de contra-revolução, mas no conceito de revolução, eu não acho que seja interessante o conceito, não. Primeiramente, em história, nós tratamos o conceito de revolução como uma mudança. É uma mudança que ela tem um teor muito brusco na sociedade, ela altera a ordem social. E essa revolução no Brasil, se ela aconteceu, ela foi semelhante à dos Estados Unidos, né? Ela aconteceu para conservar aquilo que o Brasil já tinha. Teria que ser uma revolução conservadora, o que dentro do conceito entraria, certo? Apesar de que conservadorismo e revolução são meio que paradoxos, né? Mas o fato é que só cabe o conceito de revolução se foi feita uma revolução para conservar as instituições que já estavam vigentes no Brasil. Não me parece, certo? O caso que essa revolução ela alterou uma coisa que já havia em curso, ela alterou uma mudança social que estava acontecendo. Eu entendo sim que naquele momento havia uma crise no discurso do presidente com a sociedade civil, me parece que sim, certo? Isso é muito evidente, é muito nítido. Entretanto, para dizer que o discurso presidencial de João Goulart, aquele que ele estava falando, já tinha cabimento de fazer uma mudança, e já havia feito uma mudança para que uma revolução desfizesse o acontecido, aquilo não aconteceu no Brasil, né? Nós teríamos experimentado aquilo ali possivelmente. Possivelmente. Vamos lembrar, galera, que em história é muito complicado quando você trabalha com o se. Se João Goulart tivesse continuado na presidência, tivesse ganhado mais poderes, né, se ele tivesse entrado para o hall daqueles ídolos populares de grande estigma e o povo tivesse abraçado com tudo, o Brasil tivesse se tornado comunista, como a direita alega, né? Como teria sido? Bem, o comunismo que foi importado para aqui, ele era russo, ele era chinês e ele era cubano. Onde ele foi colocado foi uma desgraça, né? Milhões de pessoas morreram. O Brasil poderia entrar num patamar como esse, ele teria tudo para entrar nisso. Tudo. Ele de fato entraria? Não sabemos. O evento não aconteceu. Nós só podemos lidar com a história com aquilo que de fato aconteceu. Então, aquilo que possivelmente aconteceria, nós não sabemos. Então, aquela jogada, né, que é bem comum de se usar. Hoje nós devemos agradecer ao Exército por 31 de março, senão o Brasil teria virado uma nova Cuba, um comunismo. Se tivesse virado, de fato nós teríamos que agradecer ao Exército pelo que eles fizeram. Não sabemos se viraria. Então hoje critica-se o Exército, né? O jogo de moeda praticamente é esse. O que o Exército fez teria salvo milhões de pessoas. Bem, pessoal, é um si. É um si. Né? Não temos como saber essa conclusão, porque o evento, se ele ia acontecer, ele foi evitado pelas forças militares. Se ele não tinha condições de acontecer, se ele não era provável, a possibilidade era mínima, se ele não iria acontecer, o Exército ele teve excessos de nossa forma de governar. Né? Bem, é um si. Entende? Não temos como saber praticamente. O que eu já embasaria praticamente aí no conceito de contra-revolução. Esse conceito me parece mais adequado para a explicação que o Exército, os partidários, né, da explicação militar em prol da defesa militar, os que são apologistas dessa visão, eles defendem uma contra-revolução, certo? Porque eles perceberam que, na verdade, eles queriam conservar as instituições brasileiras, eles queriam manter o Brasil naquele processo que ele já vinha seguindo, e para conservá-lo, eles evitaram uma revolução. A revolução iria alterar o processo pelo qual o Brasil vinha seguindo. Então eles fizeram uma contra-revolução. A agência, certo, do Exército teria evitado que aquilo ali tivesse acontecido. Resta saber o seguinte, existe um bom embasamento para dizer que houve uma contra-revolução? Bem, pessoal, eu vou dizer para vocês que eu acredito que sim. Se essa causa ela seria aplicável, se o que se alega que no caso seria uma ameaça comunista, se ela de fato iria ser aplicada no Brasil, como eu falei, é um se, nós não sabemos mais. O transcurso da coisa parece que mostrava que o Brasil pelo menos tinha uma crescente, certo, vertente comunista dentro dele. Os partidos comunistas já estavam no Brasil. Nós já tínhamos aí, né, frases muito mais polêmicas,
não estamos no governo, mas já estamos no poder. Acho que foi Marighella quem disse isso, né? E isso era bem problemático para uma época de Guerra Fria, em que os países que tinham uma certa visibilidade mundial, eles em algum momento iriam ter que se colocar do lado da Rússia e do lado dos Estados Unidos. E o Brasil, ele tinha dado alguns vacilos com relação a isso, né? Com praticamente, na política, a neutralidade ela é muito complicada. Né? O vácuo de uma posição na política, ela não é bem vista, não. Em algum momento é preciso se aliar, é preciso sair de cima do muro, né? E nesse momento o Brasil estava com um discurso de independência com relação ao processo de Guerra Fria, mas ele se encontrava com o esquema de funcionamento capitalista, né? Então, assim, vinculado aos Estados Unidos. E durante esse momento, os presidentes que entraram, o Jânio Quadros, né, o João Goulart, a afinidade deles com a esquerda era muito grande. Com o comunismo também, pelo menos o Jânio Quadros, ele deu uma medalha de Cruzeiro do Sul, né? A Che Guevara, ele também condecorou o herói nacional da Rússia, Yuri Gagarin, né, o astronauta. E o João Goulart, seu vice, né, fazia viagens com certa frequência e mantinha fortes laços diplomáticos também com os países que faziam parte do bloco soviético. Então, você já imagina que os Estados Unidos, perturbado com uma Cuba no seu quintal, né, perto de Miami, o que ele iria descabelar se haver um país de dimensões continentais, como era o Brasil, caindo dentro da órbita soviética. Então, assim, isso em algum momento deve ter deixado ele preocupado, né? Mas, vamos para os fatos. Essa ligação com a ameaça comunista, ela parecia ser plausível? Ela não só parecia como ela era de fato plausível. Nós não sabemos se ela teria força suficiente para aquilo, né? O João Goulart, ele dialogava com os militares, sim. Ele conseguiu fazer o Exército do Sul ficar vinculado a ele, né? Nós tínhamos aí alguns militares que, de baixa patente, discursos que começaram a se inflamar pelo Exército, que se a força militar ela tivesse ido para o lado do comunismo de forma quase integral, o Brasil, sem dúvida nenhuma, seria comunista, né? Isso estava longe de acontecer, estava longe. Tínhamos militares, né, de baixa patente e pelo menos um outro general lá que tinha algum posicionamento pró-João Goulart nessa visão de esquerda. Tínhamos sim, mas não era a maioria. Não era. Se o Brasil tivesse entrado em uma guerra civil, galera, aí também é um sim, né? Mas muito provavelmente, né, a ala que não seguia João Goulart teria ganho essa guerra civil. Entretanto, teria havido derramamento de sangue. Bem, mas João Goulart, ele era um comunista? Galera, comunista de fato me parece que o João Goulart não era, né? Tinha terras, capitalismo, mas política, ele se adequa ao poder do momento. Então, João Goulart, ele não tinha um pulso forte na política, certo? Diferente do seu cunhado, né, o Brizola. Se o Brizola fosse a bola da vez naquela época, aí possivelmente nós teríamos uma outra trajetória de acontecimentos políticos, porque o Brizola tinha muito mais postura política do que o João Goulart, né? Mas João Goulart, meu bolafão, tal, ele não ficava com tanta postura, com tanta firmeza, ele não sabia como encarar as coisas de frente, ele preferia evitar muito das brigas que às vezes era preciso que um político pegasse, né? Então, infelizmente a bola da vez para a esquerda era o João Goulart, né? Era ele. Ele era comunista? Não. Se adequaria a um discurso comunista? Fidel Castro se adequou, né? Fidel Castro, que não era comunista, se adequou pela raiva que ele tinha ao imperialismo, né, norte-americano. Então, bem, não sabemos em si, né, se ele iria se adequar. Mas, na política, para você não sair do poder, né, você segue aqueles ventos que estão praticamente trazendo a brisa daquele momento, né, os ventos políticos. Tanto, galera, que para a época, João Goulart ele foi visto pela esquerda mais como um empecilho do que como um contribuinte, né, para a situação que eles queriam colocar. O Brasil praticamente estava pegando fogo aí, enfrentando a situação da Guerra Fria, e João Goulart ele não conseguia ser tão firme como a esquerda queria. E, volto a dizer, eles queriam Brizola. E assim, bem, para ficar até mais complicado, né, havia razões para se desconfiar de João Goulart com relação à segurança nacional. Exemplo, que um avião ele caiu, acho que perto do Peru, e foram encontrados com esses aviões, um espião de Cuba, um diplomata de lá, e esse cara trazia documentos que ele fazia uma investigação sobre o Brasil. Esse documento chegou a João Goulart e ele envolvia a segurança nacional. João Goulart devolveu a Cuba, devolveu para o país de origem lá os documentos que traziam um estudo de caso sobre o Brasil. Então, assim, né, o presidente meio que deixou a desejar. Isso dava a entender que ele estava interessado em algum tipo de mudança, até porque se ele resolvesse confrontar essa realidade,
que os documentos mostravam, os que foram achados, né? Se ele resolvesse de alguma forma desagradar Cuba, ele também compraria uma briga muito grande com a esquerda vertente aqui no Brasil. Uma vez que nós já tínhamos praticamente pessoas que iam para Cuba, né, e tinham treinamentos lá, agora as ligas camponesas, né? O líder delas, que agora me falha a memória, já eu lembro para vocês, ele me vem já na cabeça. Mas ele era um cara que tinha contatos com o Che Guevara, né? Essa galera teve treinamento em Cuba para fazer guerrilha aqui no Brasil. E o João Goulart é assim, né? Já em 63 já havia treinamento de guerrilheiros. Já havia. E o João Goulart ele poderia praticamente aí estar comprando uma briga com a base de apoio dele, se ele realmente resolvesse enfrentar pela segurança nacional o ocorrido desses documentos que foram para Cuba. E imagine também que o João Goulart começou a exagerar no cargo de presidente dele, porque ele começou a incentivar greves, certo? Líderes sindicais, revoltas como presidente, né? Praticamente isso é inviável, galera, para um presidente trazer a instabilidade ao governo. No discurso dele, um dos mais famosos de seus comícios aí, ele com o Brizola, eles inflamavam a população contra o Congresso, os representantes do povo, que corruptos ou não são representantes do povo, né? O fato é isso. E, assim, parecia bem claro lá que ele estava com discursos contra o Congresso brasileiro, alegando, atestando, certo, a defesa da derrubada do Congresso, ou pelo menos seus políticos lá, e isso era muito problemático. Na verdade, isso é muito problemático, né, quando faz parte do discurso de um presidente atacar um dos poderes dessa forma. Então, assim, a estabilidade o João Goulart não deixou no Brasil. Tudo isso começou a se somar para parecer que o Brasil estava caminhando para uma ótica de visão do mundo que abraçasse o comunismo soviético ou chinês, né? Então, veja bem, as coisas começam a se montar como um quebra-cabeça, né? O presidente é alinhado ao discurso de esquerda, a esquerda ganhando muito espaço no Brasil, as ligas camponesas aparecendo aí, e especialmente sobre elas, né, dava um certo medo à população brasileira, porque essa galera estava ficando armada. Nós praticamente aí já também temos fortes documentos que mostram que havia um certo contrabando de armamento para as pessoas que eram do lado da esquerda. As ligas camponesas elas estavam ficando armadas, elas estavam virando tipo de ameaça com o discurso, porque na China a reforma agrária que era pedido pelas ligas camponesas foi praticamente aí o ponto de ignição para se gerar a revolução maometana. Que maometana? De Mao Tse-tung, né? E lá você vê a bagaceira que o comunismo fez, né? Matou milhões de pessoas lá. Galera, isso deixou o país um tanto quanto assustado. As relações também do João Goulart com o setor do exército não estavam interessantes. Ele tentava copular, né? Cooptar, ele tentava cooptar para o lado dele setores das forças militares muito importantes. E isso começou a ficar assim, né? Antenado, até que Castelo Branco foi retirado do cargo, e isso praticamente aí deixou a atenção muito alta, né? Tanto que vai ser Castelo Branco quem lidera esse movimento do exército contra João Goulart. Então, se ele tivesse conseguido boa parte do exército, o Brasil, eu acredito, teria seguido o João Goulart pela força das armas. Né? Se o exército tivesse se colocado do lado de João Goulart, se ele tivessem praticamente aí seguido, né, uma ordem, uma linha de ordem soviética, se tivessem se interessado pelo discurso comunista, o poder que ele poderia dar aos militares, uma vez que de fato isso acontece durante o regime comunista, e o Brasil teria sim entrado dentro de uma fase vermelha. Agora, havia toda essa força no comunismo brasileiro, havia essa, de fato, uma espionagem, né? Uma sondagem do Brasil, havia uma tentativa de desarticular o governo, bagunçar o Brasil para que ele fosse em um caminho diferente do que ele seguia pelo capitalismo. Galera, sim. Sim, um sim muito convicto. Se você quer informações sobre isso, leiam o livro 1964, O Elo Perdido. Há menos de 10 anos, eu acredito, a República da Tchecoslováquia, ela abriu os documentos das polícias secretas de lá, né? E para a surpresa de todo mundo lá, havia páginas e mais páginas. Lá são mais de 20 quilômetros de documento. Aí quando eles abriram lá, viram que a polícia tcheca, ela junto com os segmentos, né, russos também, cubanos, eles faziam uma sondagem muito grande do Brasil. Né? Eles tinham uma interferência gigantesca no Brasil e tentavam sim cooptar o governo para a alta dele. Os documentos eles são incríveis com relação àquele, dando até detalhes de eventos clássicos no Brasil. Então, assim, para você ver e ficar indignado, eu sugiro que você leia o livro 1964, O Elo Perdido. Ele foi lançado faz pouco tempo, mas isso foi um martelo batido, certo, no prego, e a ponta virada
para deixar muito claro, o Brasil estava com a presença comunista aqui, tentando de alguma forma desmantelar o governo. Na verdade, galera, isso faz parte da agência comunista, né? Desde as internacionais comunistas, as ordens que Lenin dava, as regras de como o comunismo deveria atuar no Brasil. Se você procurar por aquilo, você fica assustado, porque de fato, Lenin pregou pela desordem nos países que eram capitalistas. O que ele propaga para se fazer, né, em um país, aquilo era coisa desumano. E assim, aqueles que se alinharam também, como o Marighella, se você olhar o mini manual do guerrilheiro, você vai ver que aquilo é para assustar. Essa galera era terrorista, certo? O Brasil, não sabemos se teria caído na órbita dele, né? Me parece que não havia ainda força suficiente. Me parece, certo? Eu não sou praticamente historiador da área da pesquisa muito aprofundada, eu faço leituras e as comparo, né? Mas me parece que não havia aquela força suficiente, por isso que eu acredito que o exército cometeu excessos quando ele entrou para governar por 21 anos. Ele deveria ter devolvido as forças democráticas ao Brasil. E se percebesse que a coisa deveria acontecer, ou iria acontecer, mais uma vez, entrassem, né? Mais uma vez lá, ou pelo menos melhorasse a comunicação, deixasse muito claro o que estava acontecendo. Mas não. O exército vai ser prolongado por mais de 20 anos no poder, isso não foi interessante, né? Colocaram uma ditadura no Brasil e, de fato, o Brasil não sabe, não tem a experiência de passar pelo regime comunista, possivelmente ou não, graças ao exército, né? Não sabemos como seria a coisa, mas é fato, galera. O Brasil tinha sim uma ameaça comunista rondando ele. Se ela tinha força para colocar o país numa bandeira vermelha, nós não sabemos. Então, golpe foi. Revolução não me parece. Uma contra-revolução, o conceito cabe, certo? Então, para aqueles que abraçam o conceito de uma contra-revolução, eles atestam que o golpe foi necessário para que a própria Constituição, uma vez respeitada, não desse a legitimidade, certo? De que o Brasil terminasse entrando num golpe mais para frente contra a própria Constituição. Né, vindo pelos comunistas, porque os comunistas não respeitam lei, não respeitam Constituição, não. Eles respeitam o Partido Comunista e os ideais que Karl Marx, Lenin propagaram por aí. Né? Mas o fato é que, se alegam os militares, né, eles defendem esse ponto de vista, se eles não tivessem dado o golpe naquele momento, aqueles que entendem que foi golpe, mais para frente o Brasil teria tido sua Constituição desrespeitada para milhões de pessoas morrerem sob um regime comunista. Então, eles usaram, né, uma terminologia tipo os fins justificaram os meios. Né? Teria sido uma visão como esta aí. Galera, essa aqui é a minha visão, certo? Passando para vocês, eu acredito, eu defendo. 64 foi um golpe, certo? Não parecia, não deveria ter sido feito como foi, não parecia que o comunismo tinha toda a força que se alegava que tinha. Entretanto, o exército ele agiu na visão de defender o Brasil de uma ameaça comunista. E se eu acredito que essa ameaça existe no Brasil, sim, eu acredito que ela existia, certo? Um forte abraço aí para você, galera, até o próximo vídeo.